Diz assim a palavra do Senhor. E tornou a Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazer dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava Uzá e Aiú, filhos de Abinadab e Guiar. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiú ia adiante da. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda a sorte de pau. Eu esqueci o óculos, irmão, então estou com um pouquinho de dificuldade. De aia, também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu sobre Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se converteu que o Senhor em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia. Pois teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez entrar na casa de Obed-edom, o gaíta. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gatita, e o Senhor abençoou com toda a sua casa. Até, irmãos. Amém. Deus querido, graças te dou pela sua bondade e misericórdia para conosco. Deus, eu te sou grato pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amado. Glória a Jesus. Irmãos, o que eu quero conversar com a igreja neste nosso último culto do ano é como podemos trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. Como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos trabalhar para trazer a presença de Deus no nosso meio? Até chegar a esse ponto em que a Bíblia nos fala que a arca ficou na casa de Obed-edom. Houve um processo que aconteceu nessa história. Nesse processo começamos com a captura da Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus era simbolizada por aquela arca. E dentro daquela arca havia 3 símbolos extremamente importantes para o povo de Israel. Havia a vara de Arão, havia as tábuas da lei e um pedaço de maná. Esses 3 elementos estavam contidos dentro da arca. E nos tempos dos juízes, a arca foi levada para uma cidade chamada Siló, tendo passado por Gigal e passado por Betel. Ela permaneceu em Siló até que ela foi capturada pelos filisteus. Por causa da desobediência do povo, o povo de Deus perdeu o símbolo da presença de Deus na vida deles, que foi a Arca da Aliança.
E nós temos essa descrição dessa captura no campo de batalha de Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar se abateu pelos israelitas, por eles ter perdido a Arca da Aliança. E esse pesar, essa tristeza sobre o povo de Deus fica evidenciado quando, na expressão da mulher de Finéia, que era um dos sacerdotes, filhos de Eli, que foi morto nessa batalha contra os filisteus, quando a notícia chegou para ela, ela estava grávida, ela teve um filho, e ela expressou dizendo, Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Queridos irmãos, quando nós saímos, ou quando nós estamos afastados da presença de Deus, nós passamos a não desfrutar da glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos afastados ou distanciados da presença de Deus, nós passamos a não ter os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia nos mostra que o Senhor diz, tem um texto da Bíblia que o Senhor diz, eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Há uma relação de fidelidade de Deus para todos aqueles que se chegam a Ele, diz assim o texto, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Houve um pesar muito grande com a captura da Arca da Aliança. E este pesar, ele é expressado através desta palavra, Icabode. Foi-se a glória de Deus. Por causa do pecado da desobediência, o povo de Israel foi culpado da derrota para os filisteus. Irmãos, muitas das derrotas que nós vivenciamos, muitas das derrotas que nós passamos, elas são consequências das nossas desobediências, daquilo que Deus nos orienta a fazer e nós não fazemos. Simplesmente ignoramos a orientação de Deus e resolvemos seguir o nosso caminho. A Bíblia, ela é recheada de exemplos a respeito disso. A Bíblia está recheada de situações mostrando a consequência para a vida dos desobedientes. A Bíblia nos mostra uma situação do rei em que ele resolveu tomar a posição do sacerdote. E quando o rei Saul resolveu tomar a posição do sacerdote, ele não tinha autoridade sacerdotal. O profeta Samuel disse para ele, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Todas as desobediências traz para nós consequências. Traz para nós o afastamento da glória de Deus sobre as nossas vidas. E não foi contrário quando o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus e a consequência dessa derrota foi a captura da Arca da Aliança. Só, irmãos, que quando eles capturaram, os filisteus, a Arca da Aliança, eles causaram um grande problema para eles. E a Bíblia diz assim, olha, horrenda coisa é cair na mão dos deuses vivos. Eu me lembro alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu não era nascido, então os irmãos, imagine quanto tempo tem isso. Havia uma igreja, Assembleia de Deus do Leblon. Alguns irmãos, talvez o irmão Roberto se lembra, quando era aqui na Praia do Pinto, onde hoje ali é um condomínio chamado Selva de Pedra, perto onde é antigo Detran. Ali, alguns anos atrás, era uma favela feita de madeira, E ali existia uma igreja. Um dia, alguém resolveu roubar os instrumentos da igreja.
Entraram, roubaram os instrumentos da igreja. Mas o que a igreja foi fazer, irmãos? O que a igreja faz nesta hora? Foi orar. A igreja foi orar. Para que Deus tomasse aqueles homens, para que aqueles homens devolvessem o que era sagrado. Irmãos, os utensílios na casa do nosso Deus é sagrado, é consagrado a Deus. E aquilo que é consagrado a Deus, ninguém toca. Sabe por que ninguém pode tocar em você? Porque você é consagrado a Deus. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é tocar no ungido do Senhor. E tocaram nas coisas de Deus. A igreja foi orar. Passaram-se alguns dias. Chegou um homem com os instrumentos na igreja. E disse, pastor, eu vim devolver essas coisas. Eu vim devolver esses instrumentos. Porque eu não sei o que há. Porque quando eu pego nisso, isso pega fogo. Eu não consigo vender. Eu não consigo pegar. Porque quando eu pego, as minhas mãos queimam. Irmãos amados e irmãs queridas, eu quero dizer para vocês nesta noite, tragam a presença de Deus para a tua vida e você vai ver coisas grandes acontecendo dentro da tua casa. A arca da aliança ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E durante 3 meses houve uma prosperidade muito grande na vida de Obed-edom. Irmãos amados, quando se mexe nas coisas de Deus, tem que estar preparado para se ver com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. É melhor você estar na mão do diabo do que estar na mão de Deus. Porque se você estiver na mão do diabo, Deus pode te livrar. Mas se você estiver na mão de Deus, quem poderá te livrar das mãos do Senhor? Sabe, amados, porque aqueles homens, os filisteus, eles tomaram do que era sagrado, tomaram a arca da aliança, e durante 7 meses, Deus tratou com aqueles homens, levando para eles grandes pragas. Começou quando eles cismaram de colocar a arca no templo de Dagom. Dagom amanhecia com a cara no chão. No outro dia, Dagom amanheceu todo quebrado. E Deus falou assim, você mexeu no que é sagrado. Deus colocou hemorroidas nos homens, do menor ao maior. Aqueles que não morreram da hemorroida, eles tiveram grandes dores. Quando mexe nas coisas de Deus, Deus mexe no físico. E eles, com medo, resolveram tirar a arca da aliança e levaram para outra cidade. Sabendo o que Deus estava fazendo, os moradores de Ecrom dizem assim, não, aqui eu não quero a arca da aliança, porque o Deus de Israel é muito poderoso. Eu não quero viver as pragas mandadas pelo Deus de Israel. E aí, queridos irmãos, a arca da aliança foi levado para a casa de Abinadab. E lá ficou durante 20 anos, guardada, na casa de Abinadab. Depois, quando Davi assumiu o reinado, assumiu o trono, Davi determinou que a arca tinha que voltar para o lugar do seu povo. A arca tinha que voltar para o lugar de origem, para o centro de Israel. E com entusiasmo, Davi resolveu fazer uma grande romaria. O texto que nós lemos em 2 Samuel, no capítulo 6, nos fala sobre esta romaria.
os cânticos, os instrumentos, da maneira como ele queria levar a arca. Colocaram-lhe um carro de boi, transportada. Mas sabe, queridos irmãos, Deus tem o seu modo próprio de adoração. Deus não quer, Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. Da maneira em que Davi resolveu transportar a arca, ele resolveu transportar a arca da mesma maneira em que os filisteus estavam fazendo. Quando a arca ficou lá com os filisteus, para eles aplacarem a ira de Deus, eles resolveram dar ofertas. Sabe quais eram as ofertas que os filisteus resolveram dar ao Senhor para que aplacasse a ira de Deus? Ratos de ouro e hemorroidas de ouro. Lê o texto da Bíblia. Colocaram dentro de uma caixa, simbolizando a caixa da aliança. E colocaram em um carro puxado por 2 vacas. Deus não aceitou esse tipo de adoração. Deus não aceita esse tipo de oferta. Davi, quando ele resolveu levar a arca da aliança para Jerusalém, ele quis fazer da mesma maneira que os filisteus. Colocou a arca da aliança em cima de um carro de boi. Mas a ordem de Deus, a orientação de Deus, foi que a arca fosse transportada no ombro dos levitas. Transportada pelos levitas e não carregada em um carro de boi. E quando o carro de boi empacou e a arca ia cair, a Bíblia nos fala que Uzá colocou a mão para evitar que a arca caísse. E quando Uzá colocou a mão, ele morreu. E aí, amados irmãos, eu quero te chamar a atenção para você não colocar as suas mãos precipitadamente. A tua mão é mão santa. As suas mãos não são para você colocar precipitadamente sobre determinadas coisas. A Bíblia diz assim: em meu nome expulsarão demônios. Endemoniados não é para colocar a mão, é no poder da palavra de Deus. Em meu nome, em nome de Jesus, os enfermos serão curados. Se você não está em condição, você não pode colocar a sua mão. Há perigo de ser morto. Há perigo de cair. Uzá. Você pode ler o texto e achar: pastor, ele teve boa intenção. A arca ia cair. Por puro reflexo, ele colocou a mão. Mas só que a arca estava sendo transportada de uma maneira errada. O serviço ao Senhor estava sendo feito de maneira inadequada. Deus não aceita serviços para Ele feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu tenho a boa intenção, mas Deus conhece verdadeiramente as intenções do coração. Na primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi seguiu o modelo mundano dos filisteus, que havia transportado a arca em um carro novo, tal qual os filisteus fizeram. O modelo mundano. Ele quis fazer
E toda a casa de Israel fracassaram terrivelmente, porque não estavam levando a obra de Deus da maneira como Deus quer. Quando nós queremos levar a obra de Deus da maneira como nós achamos que tem que ser feito, nós vamos ter fracassos na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs que estão presentes nesta noite, que passem a buscar de Deus a orientação para fazer a obra dele, do jeito dele. Pode dizer, pastor, mas pode ser antiquado, pode ser ultrapassado. Irmão querido, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Senhor. O nosso Deus não muda, não há sombra e nem variação. Ele é o mesmo Senhor, Ele é o mesmo Deus. Não há métodos ultrapassados ou inadequados. Há a direção de Deus nas nossas vidas. Alguns anos atrás, neste mesmo dia 31 de dezembro, eu trouxe para os irmãos uma palavra que dizia assim: tão importante quanto as vitórias são as estratégias de batalha. Nas estratégias que Deus vai te dar, para você ser mais do que vencedor ou mais do que vencedora. Algumas delas podem ser estranhas, esquisitas, mas se você fizer do modelo de Deus, você vai ser mais do que vencedor ou vencedora. Mas se você quiser usar estratégias humanas, assim como Davi quis fazer, levou à destruição. Aí, amados irmãos, a Bíblia nos diz em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Davi reconheceu que Uzá colocou a sua mão na arca para estabilizá-la no carro e foi ferido imediatamente. É uma advertência para todos nós, para que nunca venhamos apagar a chama do Espírito, que nunca venhamos resistir o Espírito de Deus nas nossas vidas. E aí a Bíblia nos fala nesse texto que Davi ficou muito triste, porque ele tinha falhado na tentativa de levar a arca para Jerusalém. Ele ficou triste porque ele tinha falhado em restaurar a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Mas apesar da situação que aconteceu com Uzá, apesar dele ter ficado triste, Davi não desistiu. Davi não parou. Davi não desanimou. Davi, ele teve uma coragem renovada. Ele começou a buscar, Senhor, qual é a maneira, como eu tenho que fazer, qual a maneira correta de ser feito. Ele não desistiu, ele se dispôs a fazer a obra de Deus da maneira como Deus queria que fosse feita, e não da maneira como ele achava que tinha que ser feita. E aí no dia de 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 9, como virá a mim a arca do Senhor? Desta vez, na segunda tentativa, ao invés de ele tentar levar a obra do Senhor, ao invés de ele tentar levar a arca em carros de boi, da maneira como ele achava que tinha que ser feito, como os métodos mundanos, como métodos do mundo, ele mandou colocar a arca no ombro dos levitas e assim como Deus tinha ordenado. Sabe, amados irmãos, a presença de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas hoje. Todos nós, se você buscar,
Se você pedir a Deus que o Senhor te torne sensível à ação dEle, você vai ver Deus agindo todos os dias na sua vida. Você vai ver Deus agindo nas pequenas coisas. Você vai ver Deus agindo nas grandes coisas. Não podemos ficar, irmãos, sem a presença de Deus no nosso meio hoje. Nós não podemos aceitar, é algo pessoal, é você com Deus. Você não pode permitir que você esteja afastado da presença dEle. Somente uma determinação fixa e resoluta sua, para que você obtenha resultado desejado na tua vida da presença de Deus. Se você não tiver esta resolução, essa fixação, você não vai sentir Deus agindo. Aliás, Deus vai agir, mas você não vai ver. Deus vai trabalhar, mas você não vai perceber. Deus vai trazer coisas grandes para a sua vida, mas você não vai conseguir enxergar. Porque os seus olhos estarão tampados, os seus ouvidos tapados, para que você ouça ou veja o agir de Deus na sua vida. As bênçãos de ontem, irmãos. O que aconteceu ontem, dia 30 de dezembro de 2018, o que aconteceu ontem, a bênção de ontem foi para ontem. Deus tem coisas novas hoje. Eis que eu faço tudo novo. A bênção de ontem foi para ontem. Nós não podemos viver só das bênçãos passadas. Deus traz coisas novas para as nossas vidas, para a nossa igreja. Deus traz coisas novas para a sua casa. Logo depois, quando eu cheguei aqui, o pastor Aureliano estava falando das coisas novas de Deus na igreja. O número dos novos congregados, dos novos crentes. Falando dia 12 de janeiro, teremos um batismo. Nós tínhamos conversado ontem de 3 pessoas, mas hoje já pode ser 5. Coisas novas que Deus está trazendo. Restauração que Deus está produzindo. Um florescimento que Deus está trazendo. Coisas novas. Mas Deus tem coisas novas nas nossas vidas. E nós não podemos estar fixados nas bênçãos passadas. Porque o que passou, passou. E se nós ficarmos fixos nas coisas passadas, nós não conseguiremos ver a bênção futura. E Apocalipse diz assim, olhando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Algo novo na tua frente. Algo novo no seu horizonte. Algo novo que Deus está trazendo. Para aqueles que buscarem a presença de Deus para a sua vida. Para aqueles que querem viver esta presença de Deus na sua vida. Deus vai trazer algo novo. Deus vai te trazer, Deus vai te mostrar algo novo na sua vida. Irmãos queridos, devemos estar cheios do Espírito Santo. Em todo tempo. É uma ordem de Deus, enchei-vos do Espírito. É a ordem de Deus. Não é a palavra só do pastor da igreja, é a ordem de Deus. Enchei-vos do Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. O crente que se enche do Espírito, ele não terá prazer das coisas da carne. Enchei-vos do Espírito. Devemos buscar em todo tempo a presença de Deus
a presença de Jesus nas nossas vidas. Quando nós nos enchemos de Deus, quando nós nos enchemos da presença de Deus nas nossas vidas, a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso ser. Água viva. A água viva, ela produz vida, e vida com abundância. Rios de água viva estão fluindo para cada um de nós. Rios de água viva têm que sair de mim. Rios de água viva têm que sair de vocês. Rios de água viva têm que sair de nós. Sabe, amados irmãos? Não é uma triste verdade que, de tempo em tempo, o que sai de nós, às vezes, são águas barrentas. Às vezes, a água que sai de nós são águas de contendas, águas de impaciências, águas de maledicências. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para que flua em nós rios de água viva. Viver uma transformação de Deus nas nossas vidas. E como nós podemos viver, trazer a arca de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas? Quando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi para a casa de Obed-edom. Obed-edom, ele reverenciou aquele símbolo de Deus. Provavelmente ele separou um espaço especial na casa dele. Ele preparou um ambiente para que a arca de Deus estivesse na casa dele. Ele não deixava a arca de Deus, eu estou pensando, empoeirada. Ele não deixava a arca de Deus criar teia de aranha. Ele cuidava, ele zelava, ele limpava. Irmãos, como é que nós possamos viver a presença de Deus na nossa vida, quando nós zelamos por Deus na nossa vida? Não podemos extinguir o Espírito, como diz em Tessalonicenses. Não extingais o Espírito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o microfone vai ficar no chão. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a presença de Deus, tudo aquilo que nos incomoda, Deus vai tomar para si. Aquilo que te incomoda, Deus vai tomar para Ele. Deus vai tomar conta. Porque Ele está na tua casa. Porque Ele está na tua vida. E quando Deus está na tua vida, Deus está nos seus negócios, Deus está tratando de você. Irmãos, aí nós vimos que tudo na nossa vida passa a ser para a glória dEle. A nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas influências devem ser totalmente para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, todo o nosso agir é para a glória de Deus. Nós buscamos ser cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. E aí, amados, queridos irmãos, busque a presença de Deus para a sua vida. Traga a presença de Deus para a sua vida. Quando a arca ficou na casa de Obed-edom, um período de 3 meses, a Bíblia diz que Obed-edom desfrutou de uma prosperidade
tão grande que a prosperidade que Obed-edom passou a viver, ela passou a ser notícia para todas as pessoas. Quando Davi soube de como Deus estava agindo na casa de Obed-edom, Davi chegou e disse: agora é a hora de eu trazer a arca. Se você trouxer a presença de Deus para a tua vida, a sua prosperidade será tamanha que todas as pessoas vão testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque a presença de Deus é marcante. A presença de Deus na sua vida, irmãos, traz luz. A presença de Deus na tua vida clareia. A presença de Deus na nossa vida transforma o ambiente. A presença de Deus na sua vida transforma o seu ambiente de trabalho. A presença de Deus na sua vida transforma o ambiente na tua casa. A presença de Deus na tua vida transforma a sua vizinhança. É a presença de Deus. Não é você. Não é você. É Deus na sua vida. Porque nós somos pó e cinza. É a presença de Deus na tua vida que faz com que as pessoas vejam Ele em você. Se a presença de Deus estiver em nossas vidas, nós vamos seguir para o alvo. Vamos caminhar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Que cada um de nós, que estamos hoje neste lugar, nesta noite, possamos buscar a presença de Deus. Sabe, irmãos, quando você sentir que você se afastou de Deus, volte ao princípio de tudo. Se você sente que você está longe do Senhor, Apocalipse tem uma palavra para você. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras. Tem um hino que diz assim, um corinho que fala assim, olha: se o Espírito de Deus agir em mim, tocar em mim, eu canto como Davi, eu pulo como Davi, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu faço coisas grandes em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu farei coisas grandes, eu vou participar de coisas firmes, porque o Espírito de Deus te usará, fará de você como labareda de fogo na mão dele. Traga a presença de Deus para a sua vida. Não se afaste da presença de Deus. Terminando essa palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo falando aos crentes da cidade de Filipe. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor, que o Deus da glória, nos conceda a sua presença
manifestada nas nossas vidas individualmente e também no meio da igreja. Que nós possamos buscar a presença de Deus nas nossas vidas, individualmente, mas também no meio da igreja. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs, que o Espírito de Deus fale, trate, nos molde, segundo a sua misericórdia, nos molde segundo os seus favores, nos molde segundo a sua graça. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus.